E aí galera, belezinha? Aqui é o Luciano Carvalho, sou especialista em segurança eletrônica e hoje eu vou trazer mais um assunto legal aqui para vocês. Pessoal, você já se perguntou, você que já trabalha com segurança eletrônica, ou você que quer entrar na área de segurança eletrônica, você já se perguntou como que funciona um sensor de presença? Como que é ali o circuito por dentro? Como que acontece a captura, a detecção de movimento de um sensor de presença? Se você tem essa dúvida, segura aí que esse vídeo é para você. Vamos para a bancada. E aí galera, belezinha? Vamos continuando então aqui agora na nossa bancada. Você já se perguntou como funciona o sensor de presença? Então vamos lá, eu tenho aqui pessoal, três tipos básicos de sensor. Tá? Um aqui não é necessariamente aplicado para segurança eletrônica, mas é muito utilizado em instalações elétricas, então eu acho que é interessante porque em determinado ponto a lógica de funcionamento deles acaba sendo aí a mesma, pelo menos a lógica de detecção é a mesma, o que muda é alguma coisa no circuito interno. Então pessoal, vou começar falando, vou tirar aqui, vou começar falando desse sensor aqui. Esse aqui é um sensorzinho de presença utilizado em alarme, conhecido aí muito no mercado como o sensor IVP, infravermelho passivo. Vou abrir aqui para a gente ver por dentro, que a ideia aqui é justamente mostrar ele por dentro. Isso aqui é um sensor infravermelho passivo, tá? Por que passivo? É justamente porque ele detecta passivamente, tá? Ele detecta o movimento, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Diferentemente do ativo, que é aquele que tem dois feixes, que a gente é muito utilizado como sensor de barreira, onde você tem um infrativo transmitindo o tempo inteiro, você tem um TX que é um transmissor, você tem um RX que é um receptor, e ali eles se comunicando o tempo inteiro, tá? Na aula de como funciona, eu vou gravar um vídeo como funciona o sensor de barreira, e aí eu vou poder explicar melhor aí esse sensor para vocês. Mas vamos aqui. Olha só, esse sensor aqui, pessoal, sensor infravermelho passivo, o ponto mais importante dele é esse sensorzinho aqui do meio, tá? Eu vou tirar a placa aqui para a gente ver ele na sua totalidade. Esse aqui é um sensorzinho, é um Sensity da PPA, é um modelo, vamos dizer, um pouco mais antigo, mas a parte eletrônica dele é clássica, né? Ele até tanto os sensores mais atuais muda alguma coisa em matéria de processamento, em matéria de microcontroladores, circuitos, enfim, mas a parte clássica aqui de funcionamento e de detecção continua sendo a mesma. Então esse elemento aqui, pessoal, é um elemento chamado piroelétrico. O que esse elemento faz? Pessoal, assim, vou falar bem resumidamente para a gente não esticar demais, mas o nosso corpo, como tudo na natureza, ele emite calor, tá? E esse calor, ele é emanado muitas vezes de forma, numa faixa de frequência que não é vista a olho nu, que é a faixa de frequência que a gente chama aí de frequência infravermelha. Hoje no mercado está tendo muito aí, muito comum, de repente eu quero no futuro falar sobre isso aqui, câmera térmica, né? Onde você aponta para um determinado corpo e naquele ponto ali mais avermelhado ali é os pontos mais quentes, né? Então, digamos que esse camaradinho aqui, ele funciona dessa mesma forma, assim, falando a grosso modo. Então ele aqui ele é um sensorzinho, tá? Internamente dele ele tem um sensor, um transistor FET, que vai pegar esse sinal, né, e vai amplificar. Nós temos aqui um amplificadorzinho operacional que vai elevar aí a potência desse sinal a ponto do circuito operar no geral. Mas como é que a gente vai falar mais
superficialmente, mais do funcionamento prático dele. Não vou entrar muito na questão da eletrônica. Mas vamos lá. Então esse camaradinho aqui, ele é que detecta. Mas como que ele detecta, por exemplo, uma pessoa caminhando, passando ali? Como que é esse princípio? Ele funciona por causa dessa lente aqui, que é um concentrador, tá certo? Essa lente aqui, ela tem ranhuras. Deixa eu tirar aqui para a gente conseguir enxergar com mais detalhe. Estou desmontando aqui. Olha só, eu vou ajustar o foco aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Você consegue visualizar que aqui tem 3 setores, ó, setor 1, setor 2, setor 3. Tá? Então, como que funciona esses setores aqui? Tá? Ele transmite tanto os feixes olhando por cima nesse sentido, em 3 níveis, como na horizontal. Vou pegar aqui, vou tentar fazer uma animação aqui, vou ver se eu consigo fazer uma animação aqui para a gente entender melhor. Olha só, vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que o sensorzinho nesse sentido. Aqui, ó, nós temos 2 sentidos do sensor. Olhando nesse sentido, você lembra que a nossa lente está dividida em 3 áreas. A primeira área, ela emite os feixes de detecção nesse sentido. A segunda área, nesse sentido. E a terceira área, nesse sentido. Então, olhando na vertical aqui, ó, nós temos, digamos assim, toda a área de cobertura. Esse sensor, geralmente, ele é fixo na parede, assim, de forma alinhada mesmo, tá? A gente vê muito no mercado aquela questão do pessoal utilizar articulador para baixar, para subir, mas geralmente os engenheiros já projetam ele para ficar nessa posição aí, que é a posição ideal. Agora eu vou mostrar para vocês a outra posição. Então esse aqui é o sentido olhando ele na vertical, tá? Agora eu vou mostrar para vocês olhando por cima, tá? Como que funciona. Vamos imaginar que ele esteja aqui, ó, nesse sentido, aqui é a lente, tá? O sensor aqui. E a gente olhando aqui ele por cima. Então por cima o sensor ele distribui assim, ó, tá? Certo? Então, na vertical a gente viu que tem 3 níveis e na horizontal ele faz esse espalhamento naqueles 3 níveis para conseguir fazer uma detecção aí completa, tá? Mas vamos continuar então aqui com o nosso sensor e com a nossa lente. Então aqui, ó, na lente nós temos aqui os 3 níveis dela aqui, ó, certo? Esse nível aqui mais longo, mais aqui quadrado e assim retangular e longo aqui, geralmente é a parte de cima da lente. Logo em seguida aqui a gente tem os feixes do meio e aqui os feixes para baixo, porque cada ranhura, essa lente ela é cheia de ranhuras, de risquinhos. Então, para cada conjunto de ranhuras, os feixes são projetados de forma diferente, tá? Então, o que acontece? Esses feixes, quando acontece um movimento, vamos voltar aqui para a lousa de novo, então vamos imaginar aqui que o nosso sujeito, ele está bem aqui, ó, tá? E esse feixe aqui, essa área está detectando ele. Então o que o circuito faz? O circuito ele faz uma comparação, tá certo? Então essa área aqui está detectando. Se ele continuar caminhando, esse segundo feixe começar a detectar, ele vê que houve uma mudança nessa área, está havendo uma mudança gradual entre a área de cobertura dos feixes lá. E esse deslocamento, com esse corte de feixes, ocasiona a informação. Quer dizer, o sensor ele vai mandar lá a informação para o microcontrolador, tá? E o microcontrolador vai realizar uma ação. Tá? No caso dos sensores mais básicos, tem sensores que nem tem microcontrolador. Essa informação é apenas amplificada e essa amplificação dessa informação vai disparar um relé. Tá? Esse relézinho eu vou mostrar para vocês na placa e esse relé vai operar ali, vai gerar
um tipo de ação em relação ao painel de alarme, tá certo? Então vamos lá. Então quem é o relé? Aqui, ó, esse camaradinho aqui, ele é um relé, tá? De um contato só, ele é um contato normalmente fechado, tá? E o que que acontece? Nós temos aqui um circuito eletrônico com amplificador operacional, tá? Esse sinal que vem do piro elétrico, ele é amplificado, tá? Essa amplificação gera uma ação que é de operar esse relé. Quando você alimenta um sensor de presença, nós temos aqui, ó, 4 terminais no sensor, tá? Nós temos aqui a alimentação de 12 volts, mais e menos. Essa alimentação é fornecida por quem? Essa alimentação ela é fornecida pelo próprio painel de alarme. Então, se você for lá ver lá no painel de alarme, você tem lá uma saída de 12 volts. Tá? No vídeo que eu vou lançar como funciona um painel de alarme, eu vou exemplificar melhor. Tá? Então, nós temos aqui saída de 12 volts, mais e menos. E esse aqui, alarme, é onde a gente vai enviar a informação para o nosso painel. Então, geralmente no sistema de alarme, esse contato aqui, quando você liga esse sensor, que ele faz um reconhecimento ali de ambiente e passa a entrar no modo de funcionamento, tá? Esse contato aqui ele permanece fechado. Então a central de alarme reconhece aqui como um contato normalmente fechado, tá? Quando ocorre a detecção do movimento aqui, então essa detecção do movimento faz com que esse contato ele abra, tá certo? Então quando esse contato aqui se rompe através desse relézinho, que é o cara que opera esse contato, a central de alarme dispara. Essa sensibilidade, para ele estar mais sensível ou não ao disparo, nesse tipo de sensor aqui eu tenho 2 níveis de regulagem, tá? Nós temos aqui, na verdade, 3 níveis, que pode ser ajustado aqui com esse jumper aqui. Na verdade, só 2, é o nível 1 e nível 3. Mais sensibilidade, menos sensibilidade, certo? Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais para falar disso aqui. Então, basicamente, o sensor é isso, tá certo? Detectou, opera o contato, a central lá está aguardando essa informação para realizar o disparo, beleza? Agora eu tenho aquela outra plaquinha aqui, ó, do outro sensor, que esse já é um sensor mais sofisticado, tá vendo? Pô, Luciano, um é pequenininho, o outro é grandão, por que essa diferença é tão grande? Esse sensor aqui, pessoal, ele é um tipo de sensor que a gente chama sensor dual, ou sensor com dupla tecnologia. Nesse sistema aqui, a gente já tem algo a mais, ele é mais sofisticado. Nós temos aqui o piroelétrico, que é o sensor que detecta, né? Detecta ali o movimento e realiza aquela operação, como nós já falamos ali no outro sensor. E aqui nós temos um segundo elemento, que é esse camarada aqui. O que esse cara faz? Esse cara aqui ele é um radar, tá? Ele é um radar. O que um radar faz? O radar, quando você emite uma informação, ele bate ali no aparelho. Vamos imaginar, é um radar de avião, por exemplo. Vamos para a lousa de novo para a gente exemplificar aqui. Tá, vamos imaginar ali como que funciona o radar do avião, né? A torre, nós temos aqui a torre que emite, tá? Emite um sinal. Imagine que o avião está aqui, ó, né? O avião está voando. Esse sinal bate, tá? No avião lá e retorna. Então a antena ele envia e recebe. Então é por isso que o pessoal de controle aéreo e tal, eles sabem o deslocamento da aeronave ou de repente ali se tem uma aeronave passando, porque ele está todo o tempo emitindo um sinal ali para o céu. Quando esse sinal bate em alguém, ele retorna para o radar, certo? Então é dessa forma que é detectado aí o avião. Voltando para o nosso sensor aqui, o que ele faz? Imagine aquelas portas sociais, você sabe, porta social de shopping? Não, né? Depois nós vamos também falar sobre como funciona a porta social. Mas vamos focalizar aqui no nosso
conteúdo aqui. Então, o que acontece na porta de shopping? Você vai se aproximando, ali tem um radar desse, ele transmite um sinal, o sinal bate na pessoa que está chegando e retorna de volta. Ele sabe que tem alguém ali e manda o comando para a porta abrir. Então, por que isso é eficiente no sensor de alarme? Porque nós sabemos que o sensor piroelétrico, mesmo dentro desse resumo que eu estou falando aqui, como ele é um sensor de temperatura, ele é vulnerável às vezes para mudanças bruscas de temperatura, né? Uma mudança brusca de calor pode fazer com que o camarada se confunda, se for um desse daqui, e realize aí um disparo em falso. Então, para a gente ter mais precisão, a gente passa a ter dois camaradas monitorando o mesmo evento usando tecnologias diferentes. Esse daqui, ele vai monitorar no sensor de cima a temperatura, né? Temperatura corporal, e esse daqui vai monitorar o deslocamento do corpo ali, o posicionamento, ele não tem nada a ver com temperatura. Então o que acontece? O sensor de cima detecta, né, o sensor piro aqui detecta, opa, tem alguém no recinto. Aí ele vai e pergunta para o radar, radar, você está vendo também? Aí o radar, se não for nada, se for alguma coisa, só uma mudança brusca de temperatura, o que o radar fala? Cara, eu não estou vendo nada não. Aí ele então segue para frente que não é nada não. Então o que acontece? O alarme não dispara. Se fosse nesse sensor aqui, automaticamente ele detectaria essa mudança brusca de temperatura e ocorreria um disparo acidental do alarme, que é o que a gente chama aí na segurança eletrônica de disparo em falso. Tá certo? Então, com dupla tecnologia, os dois têm que confirmar o evento para que o disparo aconteça, pelo menos para que o sensor mande essa informação para o painel de alarme. Em relação aqui aos contatos, mesma coisa, mais e menos é a alimentação de 12 volts que a gente recebe do painel. Os dois alarmes aqui é a mesma coisa, o contato normalmente fechado, que quando ocorre a dupla detecção, ele abre para realizar o disparo. E aqui nós temos o tamper, que é uma novidade que não tem no outro. O que seria esse tamper? Geralmente é muito utilizado principalmente em centrais que trabalham com monitoramento de alarme. Vamos supor que esse sistema de alarme está instalado num local e de repente alguma pessoa mal intencionada resolve abrir o sensor para adulterar ele, alterar ele para, por exemplo, voltar à noite para cometer um roubo, por exemplo. No momento que ele abre aqui, essa zona de tamper aqui, a gente habilita ela no sistema de monitoramento, ela é conectada aqui junto à tampa do aparelho, tá certo? Então, ó, o tamper ele fica nesse ponto aqui. Quando a pessoa abre, que essa chavinha ela se movimenta, ela já manda silenciosamente para a central de monitoramento essa informação de que alguém andou mexendo onde não deveria, né? Ou então até mesmo de repente acidentalmente alguém esbarra, solta e quebra, escapole a tampa ali do sensor, ele tem aí uma forma da central de monitoramento aí ser informado, informar o cliente ou mandar assistência técnica, se for um serviço aí de monitoramento mensal, mandar assistência técnica para resolver o problema. E agora, por último aqui, dentro do nosso resumão aqui de sensor, seria o sensor aqui que acende lâmpada. Eu vou tirar ele daqui dessa caixa para a gente ver. Tá vendo aqui? Alguém diferente aqui, olha só. Nós temos ali o sensor piro, que é o sensor piro, tá vendo? O mesmo cara, os dois ali vindo da mesma origem de funcionamento. Mas qual a diferença do sensor de alarme para um sensor que acende lâmpada, por exemplo? Nós vemos aqui que o circuito ele é um pouquinho diferente, nós temos aqui a etapa de fonte, né? Que é uma fontezinha capacitiva aqui, capacitor de poliéster aqui na entrada, enfim. Nós temos toda uma parte de fonte capacitiva aqui, que é uma fonte sem transformador, tá? E aí passa a etapa de fonte, temos aqui um amplificador operacional. Esse aqui, inclusive, é um cara bem popular aí, né? O LM324. Isso mesmo, o LM324 aqui, que é um carinha popular aí, um amplificador operacional bem popular. Então o que acontece? Quando esse camarada detecta, ele detectou o amplificador aqui, amplifica essa informação e dispara esse relé.
Tá? Dentro desse circuito, nós temos aqui alguns capacitores e tal que gera aí um pequeno timer analógico. Tá? Para que esse timer analógico? Justamente porque isso aqui chama-se uma minuteria de presença. Tá? Antigamente nos prédios utilizava o sistema de minuteria, que era um sistema que você chegava, apertava um botão e ali você ia fazer o que você ia ter que fazer, entrar no seu apartamento, enfim, passar naquele determinado hall, e ele contava um tempo e desligava. Hoje, em vez de você tocar, apertar o botão, isso é feito por esse sensor de presença, né? Hoje, digamos assim, isso aqui é a base da automaçãozinha predial aí hoje, é esses sensores de presença. E tem mais um camaradazinho aqui que é um LDR, isso aqui é um sensor, é um fotossensor, né? Um fotoresistor. Então o que esse fotoresistor ele faz? Você tem uma função através de jump que você pode habilitar ou não para ele funcionar, para esse sensor só operar no ambiente escuro. Então vamos supor que você tem ali um hall no prédio onde de dia ali entra a luz do dia, entra sol e tal, e você não precisa, toda vez que uma pessoa passar em frente ali, acender as luzes durante o dia. Tá? Isso pode ser levado para, ele pode ser ajustado para operar só à noite. Então, você habilita a função fotocélula, ele só vai acender quando aquele hall estiver escuro. Beleza? E aqui é onde a gente liga energia, né? Então aqui você tem aqui F1, F2 e retorno, né? Onde você aplica fase ou fase e neutro no caso onde o local for 220 volts, que é o caso aqui de Brasília. E aqui você tem um retorno, que é o que vai acender as lâmpadas. Aí no geral aqui é mais para eletricidade predial, mas como tudo é sensor, eu falei, já vou falar de tudo, né? Já tinha esse aqui ali nos meus materiais ali, eu falei, não, vou falar de tudo, certo? Então, piroelétrico, sensor de presença, minuteria de presença para acender lâmpada, sensor de presença utilizado em alarme e sensor de presença com dupla tecnologia de detecção ali de calor, né, no movimento calor, e deslocamento aqui, o nosso radar. Beleza? Ajuste de sensibilidade, aí nós temos essa questão de configuração aqui de parâmetros do sensor. Eu não vou entrar nisso até para não confundir a cabeça de vocês, porque aqui eu estou falando de forma genérica, tá? Então se eu de repente eu explico aqui, no caso desse sensor aqui que é JFL, e você pega, por exemplo, um sensor da Intelbras, e de repente alguns parâmetros que tem aqui no JFL não tem no Intelbras, você vai falar, o Luciano ensinou errado. Não é que eu ensinei errado, é que eu estou te ensinando o conceito. Se você pegar um sensor desse dual da Intelbras, o conceito é o mesmo, ele tem um sensor infravermelho, ele tem um radar. Tá? Tem modelos desses aqui que tem ele tem dois infravermelho e um radar. É utilizado muito para ambiente externo da própria JFL. E aí você vai pesquisar, você vai ver qual que se adequa melhor aí à sua necessidade. Mas a ideia desse vídeo é o quê? É te explicar como funciona o sensor de presença infravermelho passivo. Beleza? Gostou? Prestigia a gente aí então, beleza? Estou lançando aí essa série de como funciona, tá? Isso eu vou passar basicamente em todos os dispositivos voltados para a segurança eletrônica, como funciona a câmera de segurança, como funciona alarme, como funciona uma sirene, como funciona uma central de cerca elétrica, como funciona um teclado de controle de acesso, leitor biométrico, enfim, nós vamos passar em vários dispositivos aí de segurança eletrônica. Para você não perder, você vai precisar se inscrever no canal e habilitar o sininho de notificações para você ser o primeiro aí a ser notificado no momento que esse vídeo entrar no ar, beleza? Para você que é novo no canal, nós temos vídeos segundas, quartas e sextas às 20 horas, tá? E dentro do possível a gente coloca mais vídeo também, tá? A gente está se organizando para colocar um vídeo todo dia
nesse mesmo horário, às 20 horas, tá? Mas de garantia mesmo, hoje você tem 3 vídeos aí por semana para degustar e aprender juntamente com a gente. Se você gostou, se você tem alguma coisa a agregar aí sobre o assunto, se você quer que a gente fale sobre um determinado assunto específico, se você tem algum tipo de experiência que você já passou com algum sensor desse que quer compartilhar com a gente, coloque aí nos comentários, beleza? Siga-nos lá nas redes sociais, os links ficam aqui abaixo na descrição. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.